Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi, estou bem triste. Meu namorado terminou comigo depois de 3 anos juntos. Ele disse que estava com problemas familiares, pois não estava trabalhando nem estudando e sua família estava o oprimindo a sair de casa. Não está trabalhando, não está estudando e a família quer que ele saia de casa? Ele disse que não sentia mais amor por mim porque ele não tinha amor próprio. Eu não tenho mais amor por você porque eu não tenho mais amor próprio. É o tipo de associação que não é tão comum né? Pelo contrário, às vezes o que a gente percebe é que durante um relacionamento, caso aconteça alguma coisa que a pessoa vá perdendo o amor próprio, a tendência é ela se afeiçoar, se apegar ainda mais à pessoa com quem ela está. Caso essa perda de amor próprio tenha ocorrido durante o namoro. Então ela tende a se apegar ainda mais a outra pessoa. Ela fica ainda mais carente, né? E aí ela se torna a tendência, não estou falando que é regra, a tendência é se tornar dependente daquela pessoa. Então, nunca percebi essa associação em que eu perco amor próprio e eu perco amor também por você. Mas, né, como o ser humano não é reduzido a um único processo, ok, não é? Tudo se torna válido quando a gente fala das relações humanas, as mais improváveis combinações, situações. Namoramos à distância e nos vemos nas férias e finais de ano. Ele já tinha terminado uma vez falando a mesma coisa. Depois voltou e pediu desculpas, que eu era a melhor namorada que ele já teve. Eu aceitei e agora, depois de alguns meses, ele faz e fala a mesma coisa. Bom, então aí tem um problema, né? A mesma coisa? Então, da outra vez, ele também tinha perdido o amor próprio? É como se ele estivesse brincando comigo, entende? Eu aceitei voltar com ele, voltei a resgatar todo o amor que eu estava lutando para esquecer, e quando eu finalmente comecei a amar ele novamente, sou obrigada a esquecê-lo. Ele não sabe se voltará, disse que queria ficar solteiro sem sentir-se preso a ninguém, que era questão pessoal e não de mulher. Disse que não ficaria comigo sem ter 100% de certeza que me ama. Confuso, não é? Super. Né? Quero ficar solteiro, não quero me sentir preso a ninguém. Bom, então isso aí não tem nada a ver com amor próprio. Então, acho que isso aqui veio realmente desbancar essa teoria do amor próprio, que eu perdi o amor próprio, então deixei de amar você. Não, bem. Pelo contrário, uma pessoa que não tem amor próprio, ela não consegue tomar esse tipo de decisão aqui. Ah, eu quero ficar solteiro, eu não quero me sentir preso a ninguém. Essa atitude de que eu não quero me sentir preso a ninguém não é uma atitude de quem está sem amor próprio, não. Tá? Não que uma pessoa que tem amor próprio não vai querer se sentir preso a ninguém. Então ela vai ser sempre a sozinha, né? Não tem nada a ver. Porém, quando a pessoa, é o que eu disse anteriormente, quando a pessoa perde o amor próprio, ela tende a se prender a algo, porque ela não está estável. É uma pessoa que ainda não se encontrou. Essa teoria dele está bem estranha mesmo. Ih, minha querida, isso aí é conversinha fiada, viu? Não termina por aí. Ele foi meu primeiro namorado de verdade, o que torna em mim medo de seguir a vida solteira, pois nunca estive só. Sempre tive contatos na internet, sempre tive relacionamentos virtuais e agora me vejo só, sem amigos e apoio da mãe, pois ela não me entende. Ela não te entende, sabe por quê? Porque você está vivendo uma realidade que provavelmente ela não viveu. Ou seja, esta realidade de ficar apegada a alguém de maneira virtual. A sua mãe provavelmente não viveu isso. Então é difícil para ela entender.
Agora, meu anjo, em você sim, eu estou percebendo aí uma falta de amor próprio, né? Carência. Então, eu preciso estar com alguém. Meu Deus, como que vai ser? Vou ficar solteira, sozinha? Ai, meu Deus! Olha isso. Nossa, é algo que vai me matar. Como assim, gente? Ficar solteira? Sozinha? Hã? Eu nunca fiquei sozinha. Aí tá o problema. Quanto mais eu me sinto assim, maior será o sofrimento, maiores serão as expectativas quando eu conhecer alguém, maiores são as expectativas pela volta, maiores são as chances de quando ele voltar eu aceitar ele de volta. Depois acontece isso de novo, aí acontece isso de novo, aí ele volta de novo, aí eu aceito de novo. Entende? Então, quando eu tenho esse tipo de pensamento aqui, geralmente me leva sempre para alguma coisa não muito positiva. Então, tanto no processo do término, que aí eu fico sempre na expectativa de que a pessoa volte, ou caso a pessoa realmente não volte, passa um tempo, aí eu supero, aí eu vou ficar sempre criando muita expectativa na próxima pessoa. Então, esse tipo de situação aqui não nos leva para uma via muito positiva. O que eu faço? Estou sofrendo, dessa vez é diferente do que o último abandono. Da primeira vez que ele terminou comigo, eu chorei muito, falei com todos a respeito, dessa vez algo mudou. Eu estou chorando com menos frequência, mas a dor é a mesma, pois o meu sentimento por ele continua sendo o mesmo. Lembro dos nossos momentos juntos e felizes e acabo ficando nervosa, pois quando me toco, lembro dele dizendo que já não sabia que me amava mais. Fica dois sentimentos, o passado com lembranças boas e o presente abandono doloroso. Duas lembranças, dois sentimentos. O passado com lembranças boas e aí esse te conforta. Ao mesmo tempo que te conforta, ele te frustra. Olha isso. Ao mesmo tempo que me conforta, ai que delícia, não sei o que, ele me frustra. Por quê? Porque aí eu vejo que hoje eu não tenho isso. Então, tá vendo? Ao mesmo tempo que o passado vem e me conforta, faz com que o meu presente seja doloroso. Por quê? Porque eu olho para o presente e vejo que no presente eu não tenho mais aquilo que eu tive. Ah, a vida é assim. Né? A gente fez uma refeição muito gostosa, mas ela acaba. A gente teve um momento de muita felicidade, onde a gente se divertiu muito, mas ele acaba. Tanto que depois que passa, mesmo que você queira reproduzir, consegue? Não consegue. Pode ver. Às vezes, naquele contexto, você pegou e aconteceu alguma coisa entre você e um amigo seu que vocês racharam o bico. Mas vocês riram de perder o fôlego, da barriga doer. Só que aí quando você chega e vai contar para alguém o que aconteceu, não tem graça. Tanto que você conta e as pessoas ficam tipo, e aí você todo sem graça e fala assim, ai gente, aqui contando, sabe? Não tem muita graça, mas na hora foi tão engraçado. Não é assim? Tá vendo? Por quê? Porque aquele momento já foi. Passou, acabou. Então, a vida é assim. Os relacionamentos, eles vão acabar. Tem relacionamento que acaba, tem relacionamento que não acaba, tem relacionamento que se fortalece, tem relacionamento que se enfraquece. Então, gente, isso vai acontecer. Eu vou me sentir triste, vou me sentir frustrado, provavelmente, né? Principalmente quando eu gosto, tal. Mas aí eu tenho que entender que acabou. Então, não adianta eu ficar... Você sabe que em filosofia clínica a gente chama isso de armadilha conceitual. Uma armadilha conceitual é quando eu fico preso, amarrado a uma determinada situação. A armadilha conceitual ela pode se conectar a vários tópicos da estrutura do pensamento. Estou falando aqui uma linguagem técnica, mas eu vou me fazer entender. Mas é muito comum, principalmente quando a gente lida aqui com os términos, que a estrutura de pensamento ela se ligue, a armadilha conceitual ela esteja vinculada a um tópico da estrutura de pensamento, que é a emoção. Então, eu me conecto, né, no amor, numa paixão.
E aí, por que isso se torna uma armadilha? Porque parece que eu não consigo quebrar com isso. Eu fico prisioneiro. A armadilha conceitual é algo que faz com que eu acredite que eu não vou conseguir ser tão feliz como eu era sem aquela coisa, sem aquele conceito que eu internalizei sobre amor e sobre o que aquela pessoa me proporciona. Então eu fico preso, é uma armadilha. Eu fico preso naquela situação. E isso acontece muito dentro dos relacionamentos, principalmente no pós-término. Eu terminei, o relacionamento acabou, só que aí eu, me prendo, não é? Essa armadilha faz com que eu me prenda dentro desse tópico, que é o tópico da emoção. Tem gente que fica preso no tópico da emoção, mas na raiva. Hein? Quantas são as pessoas que ficam presas na raiva? Ela entra dentro dessa armadilha e ela não sai. É como se ela parasse de ter raiva pela pessoa, fosse algo muito injusto. Então ela fica presa naquilo. E, no caso do término aqui, o que acontece parece que se eu parar de pensar na pessoa, eu nunca mais vou ser feliz. Porque eu só fui feliz com essa pessoa. E aí, então, eu fico conectado e isso fica rodando na minha cabeça, eu fico dentro dessa armadilha. Então, eu tenho que encontrar mecanismos para quebrar, para desarmar essa armadilha. É o que o filósofo clínico faz no consultório. Por isso que, né, quase impossível, quase não é? Seria muita pretensão eu achar que eu vou desarmar a sua armadilha conceitual, por exemplo, através de um vídeo, desconsiderando a sua história, né? As características, sem contar que o filósofo clínico ele não pode desarmar uma armadilha sem ter conhecimento da história da pessoa. Porque tem algumas armadilhas que elas são benéficas dentro da estrutura de pensamento daquela pessoa. Aí eu não vou entrar nesses detalhes, porque senão aí eu entro numa parte técnica da filosofia clínica. Porém, eu dou aqui os referenciais. Para desarmar uma armadilha, quando isso se torna essa coisa que eu não me desvencilho dela, eu preciso usar outro tópico da estrutura de pensamento, que é o tópico 10, que é a estrutura do pensamento, que é o raciocínio. Então, a hora que eu começo a racionalizar. Tá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, nesse lance de eu associar que eu não vou ser feliz sem essa pessoa tal. É só eu lembrar, eu nasci ao lado dessa pessoa, tá vendo? Eu começo a racionalizar, eu nasci ao lado dela, porque se ela fosse indispensável para a minha vida, eu teria nascido ao lado dela, certo? Porque a natureza é sábia. Tudo quando você olha para dentro do seu corpo. O coração que consegue, né, que bombeia o sangue para os outros órgãos, o rim que filtra, o pulmão, o estômago que por sua vez está totalmente ligado, associado ao intestino. Então, tudo funcionando em perfeita harmonia. Tudo que está aqui é necessário, é indispensável para o meu viver. Não é? Os meus órgãos. Por isso que eu não nasci sem eles. Se eu tivesse nascido sem eles, eu não estaria vivo. Ah, ele nasceu sem o coração. Então, você nasceu com aquela pessoa? Não. Então ela não é indispensável. Se ela se for, você vai sentir a tristeza, você vai sentir aquele processo normal. Claro, porque você é um ser humano, bem-vindo à vida. Mas amanhã eu vou reconstruir a minha história? Claro, porque essa pessoa já foi. Eu tive uma história ao lado dela, gostaria que a história tivesse continuado, mas não continuou. Por N razões, por N motivos, talvez motivos que não estão dentro da minha compreensão. Por quê? Porque dizem respeito ao outro. Então não estão dentro da minha compreensão. Não adianta eu querer ficar encaixando as coisas, não adianta eu querer ficar as explicações A mais B, 2 mais 2 tem que dar 4, porque muitas vezes quando a gente trabalha com essa área, com essas questões emocionais, a conta não fecha. Então não adianta você querer achar que a conta tem que fechar. Ah, porque falava tanto, porque falava que me amava, porque como que pode agora? A conta não fecha. Não adianta. Para de desperdiçar energia nisso.
São razões que dizem respeito ao outro e muitas vezes a própria pessoa nem sabe. Às vezes a pessoa tem conflitos internos e ela não sabe. E às vezes um relacionamento, a hora que ele entra numa determinada fase, desperta um gatilho, tem um gatilho que desperta alguma coisa que nem a própria pessoa sabia. Olha que doido. Mas tem. E aí a gente fica paranoico com isso, a gente desenvolve essas armadilhas, a gente fica preso nelas. E com isso a nossa vida vai, né? A vida está acontecendo e a gente está aí perdendo tempo em coisas que não vão mais nos acrescentar. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que, tá vendo? Racionalizar. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações sobre a gravação privada, onde eu recebo a sua história, certo? Com os seus detalhes, com as suas particularidades, vou analisar, vou gravar em vídeo e você vai receber aí no seu e-mail para você fazer download de um dia para o outro. Gravação privada não tem fila de espera. Tem também aqui na descrição do vídeo o treinamento emocional, certo? Principalmente para quem passa por término de relacionamento. Meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. É só você dar uma fuçada aqui na descrição do vídeo. Inscreva-se, se curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.